Abra sua Bíblia, Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: diga comigo, assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Meu Deus do céu. Para pensar. A situação já está grave, está doente, não está bem, o que ainda o Senhor envia o profeta lá, e o profeta não foi para levar boas novas, disse: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Leia a última parte aqui, por favor. Você não... Quem disse isso? Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Primeira coisa que eu quero deixar aqui, ó. Diga comigo, põe a sua casa em ordem. Até para morrer tem que estar com a casa organizada. Até para morrer tem que estar em dia. Entendeu ou não? Até para morrer não pode deixar bagunça. Tem que ser organizado. Senão ainda deixa problema para os outros aí. Mas põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e você não se recuperará. E agora o que fazer? Se foi Deus que falou. Essa é uma das referências bíblicas mais interessantes, se não há mais interessante, sobre o poder da oração. Sobre o poder, o que uma oração ela pode fazer. Porque aqui, quem mandou dizer isso foi Deus. E Deus é aquele que não muda. Deus não muda de ideia. Deus não muda suas decisões. Não foi o médico, não foi o advogado, não foi... Foi Deus. Foi Deus que falou. E esse homem teve uma atitude. Passa, por favor. Ezequias virou o rosto para a parede, diga comigo, e orou ao Senhor. Orou ao Senhor. E que oração ele fez? Qual foi a oração que ele fez? Diga comigo, lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Olha a oração: lembra-te, Senhor, lembra-te de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Como é bom poder dizer isso, né? Como é bom. É isso que eu falo para algumas pessoas dentro da igreja: cuidado que alguns começam a ser roubados aqui. No momento da sua aflição não pode usar essas palavras. No momento da sua dor não pode usar essa palavra. Senhor, lembra-te que eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho te servido com fidelidade, eu tenho te servido com devoção sincera, eu tenho feito tudo, eu tenho procurado fazer tudo o que o Senhor aprova. Mediante uma colocação tão real, verdadeira, que Deus poderia fazer? Muda, por favor. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, diga comigo, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei
15 anos a sua vida. Vai lá, volta lá e diga a ele que ele não vai morrer mais. Estou prolongando. Não vai terminar aqui agora não. Isso através da oração. Sabe o ponto mais forte disso aqui? É que não foi o homem que falou. Foi Deus que falou. E se essa oração mudou uma decisão de Deus, está entendendo o que eu quero dizer ou não? Se a oração dele mudou o que Deus falou, através da oração sincera, da oração de um homem fiel, de uma mulher fiel, olha aí, vai lá, volta e diga a ele que ele não vai morrer. Estou acrescentando a ele 15 anos mais. Ele vai seguir. Foi mudado aquilo que... Aí ele vem e louva o Senhor dizendo assim, passa por favor. Ele diz assim: e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Diga comigo, você não vai só morrer, mas eu livrarei você e esta cidade do rei da Síria, que era um rei poderosíssimo, que vinha destruindo todo mundo, vinha conquistando o reino por reino, por onde ele passava, ele devastava, não perdia uma. Inclusive as palavras desse rei para ele é o seguinte, é aquela que a gente ouve de vez em quando, e ainda dizia para o povo: não deixa Ezequias enganar vocês, que vai ter livramento para vocês, que não vai não, viu? O rei fulano, o rei Beltrano, o rei Cicrano, todos eles achavam que tinha um Deus, e eu cheguei, conquistei e destruí todo mundo. Não deixa Ezequias enganar vocês não. E Ezequias tomou posse daquilo e ainda dizia, realmente ele fez, mas não porque o Deus que esse povo servia não era Deus, agora o nosso é. O Deus era de pau, de pedra, de barro, mas o nosso é Deus de verdade. Eles não eram deuses verdadeiros, eram deuses criados pelos homens, não era como o nosso Deus. Aí o Senhor vem e diz assim: eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, e eu defenderei esta cidade. Não vou fazer só isso, vou fazer mais. Você não só será curado dessa enfermidade, mas eu estou defendendo você do rei da Síria. Tudo isso por causa de uma sincera, fiel. Tudo isso através de uma oração. Ele não murmurou, ele não blasfemou, ele simplesmente, ele virou o seu rosto para a parede e apresentou a Deus: lembra-te, Senhor, que eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho te servido com devoção sincera, eu tenho procurado fazer, diga comigo, eu tenho procurado fazer o que o Senhor aprova. Mudou. O que parecia ser o fim foi completamente mudado, e não só curado. A cidade que ele era rei não foi destruída, aonde ele governava não foi destruído. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ele já cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu, diga comigo, a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Depois você procura na internet um cientista falando sobre isso aqui, procura na internet. Eles foram fazer um estudo e uma programação para lançar. A NASA foi fazer um estudo e uma programação para poder lançar um foguete. E dentro daquele estudo deles, eles viram que tinha um lapso de tempo, estava faltando um tempo. E aí, como foram se aprofundando, no meio deles tinha um cientista que era cristão, só tinha uma explicação para isso, e não era nem dessa parte aqui, porque lembra que na Bíblia, quando Josué estava na guerra, Josué orou e o sol e a lua parou por quase um dia inteiro, sim ou não?
e eles descobriram que estava faltando aproximadamente quase um dia. E aí, quando aquele cientista falou sobre a história bíblica, muitos não aceitaram, não achavam muito cabível, mas não tinha uma outra explicação para aquilo. Estava faltando aquele tempo, e aí aceitaram, mas também não bate, porque está faltando aí, tem 23 horas e 20 minutos, está faltando. Quando for aprofundar, buscar na Bíblia, a outra passagem, os 10 graus eram os 40 minutos que estava faltando. Os 10 graus eram os 40 minutos que estava faltando no tempo que eles estavam procurando e não tinha uma explicação, os computadores não achavam, os estudos não achavam, e encontraram na Bíblia, a NASA. Amém? Você vê o quanto é poderoso isso, o quanto é poderoso. E aí, depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. E eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes, não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada como faz o tecelão, e ele me cortou com um pedaço de tecido dia e noite, foi acabando comigo. Esperei com paciência até o alvorecer, mas como leão, ele quebrou todos os meus ossos, dia e noite, foi acabando comigo. Gritei como um andorinhão e como um torto, gemi como uma pomba chorosa, olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos, estou aflito, ó Senhor, venha ao meu auxílio. Mas o que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Por quê? Porque descobri que não sou nada sem Deus, descobri que eu não posso nada sem Deus, não há poder, não há autoridade, não há autossuficiência sem Deus. Foi necessário que eu passasse por isso, porque andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Vi a morte e vi que eu não sou nada sem Deus. Passa. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Diga comigo, foi para o meu benefício que tanto sofri. Agora ele entende isso. Foi para o meu benefício. Foi para o meu benefício, porque na aflição buscou, na aflição gemeu, na aflição se fez mais dependente de Deus. Não foi destruída, aquela aflição não o destruiu, porque botou a boca no pó, se humilhou, e aqui está dando o seu testemunho, né? Foi para o meu benefício que tanto sofri, em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Pois a sepultura, diga comigo, não pode louvar-te. Diga comigo, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Quer dizer, eu morto eu não posso fazer nada, Senhor. Na sepultura eu não posso te louvar. Nessa derrota eu não posso te louvar. É mais ou menos como o tipo de oração que nós devemos fazer. Senhor, eu nesse fundo de poço eu não posso te louvar, eu humilhado, derrotado eu não posso te louvar, assim como na sepultura eu não posso te louvar. Oh meu Deus, no fundo do poço, envergonhado, humilhado, como é que eu te glorifico, Senhor? Foi a oração que ele fez. Amém, pessoal? E aí, os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Se eu tivesse morto, como é que eu vou te louvar, Senhor? Os vivos te louvam. E outra coisa que você tem que fazer, coloca uma coisa dentro de você. Como eu falei a semana passada, você é a boca do Senhor. Você é as mãos. Você, a tua vida, o teu andar, o teu viver, a tua prosperidade, é tudo para a honra e a glória do Senhor.
Quando as pessoas não vencem, quando a vida de uma pessoa não muda, quando ela não entende isso, que tudo existe um propósito. As tuas vitórias é para os propósitos de Deus. A tua prosperidade é para a honra e glória do nome do Senhor. O teu crescimento é para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo na tua vida, quanto mais Deus te exalta, aqui somente os vivos te louvam, Senhor, como hoje eu estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos filhos. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte. Porque o que impede, o que é diferente hoje? Deus mudou? Deixa eu fazer essa pergunta para você, Deus mudou? Não. Ele envelheceu? Não. Ele cansou? Não. Ele está velhinho? O que mudou então? Mudou o nível de fidelidade, mudou o nível de entrega, o nível de comprometimento, a fé tem mudado. Se isso não mudar, Deus procura homens e mulheres para que Ele possa promover, para que Ele possa exaltar, homens e mulheres que louvam ao Senhor com a sua vida, com a sua maneira de viver, homens e mulheres que louvam o Senhor, que honram o Senhor no seu andar, no seu falar, no seu agir, no seu negociar, na sua prosperidade, homens e mulheres que louvam ao Senhor, que dão um bom testemunho. Amém, pessoal? O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Uma oração mudou uma decisão de Deus. Sabe o que eu chamo a atenção para essa passagem bíblica? Às vezes uma pessoa, ele escuta uma palavra negativa de alguém, aquilo já entra no coração dele. Escuta uma palavra assim: olha, você não vai vencer, você não pode superar isso, você não pode ter isso, você jamais vai conquistar. Entra no coração da pessoa. Um homem qualquer, não tem jeito para isso, entra no coração, a pessoa já, não tem jeito, não tem, já entra. Aqui quem falou foi Deus. Esse homem poderia ter dito assim: se Deus falou, o que eu vou falar agora? Se quem diz que eu vou morrer é Deus, o que eu vou fazer? Acabou, não tem nem o que argumentar. Tá certo? O que ele fez? Senhor, lembra-te que eu tenho sido fiel ao Senhor, tenho andado em fidelidade ao Senhor, tenho servido ao Senhor com retidão. Lembra, Senhor, como eu tenho te servido com sinceridade. Lembra-te, Senhor. Volta lá e diga para ele que ele não vai morrer. Estou acrescentando mais 15 anos e mais. O rei da Síria não toca aqui na cidade. Estou livrando do rei da Síria. Aqui ele não entra, aqui ele não toca. Amém, pessoal? Amém. Qual é a situação que parece que não pode ser revertida? O que parece que você não pode vencer? E quem falou isso foi Deus? Quem falou isso foi Deus? E você viu que ainda que fosse Deus, que Deus responde uma oração e muda? Ainda que tivesse sido Deus, quanto mais o que não é Deus, quanto mais o que não é Deus, quem disse? Qualquer situação pode ser mudada, mas o que Deus busca é isso, a coragem para orar. Por que o sol, eu citei o sol e a lua parou? Por quê? Porque alguém teve coragem de orar e falar: sol, para aí, lua, para. Ele creu e parou. Creu e parou. Sabe por quê? Esse tipo de ousadia é crer no impossível, é crer no improvável. É esse tipo de atitude que Deus espera.
Eu tenho aqui 1 Reis 18:41, que Elias, antes de tudo, disse assim, Elias disse a Acabe: vá comer e beber. Diga comigo: já ouço o barulho de chuva pesada. Fazia 3 anos, mais de 3 anos que não chovia lá. Quando ele disse isso, ele disse pela fé, porque agora que ele ia orar nesse sentido. E ele orou, subiu ao monte para orar, orou uma vez, a chuva veio? Sim ou não? Orou 2 vezes, a chuva veio? Orou 3 vezes, a chuva veio? Orou 4 vezes, a chuva veio? 5 vezes a chuva veio? 6 vezes a chuva veio? 7 vezes a chuva veio? Sim ou não? Também não. Ele só viu um sinal lá, levantando no meio do mar. Quando ele viu o sinal, já foi mais do que o suficiente. Ele ainda se levantou, quando o servo veio e disse: está vendo alguma coisa? Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem lá. Ele falou: então corre antes que a chuva te apanhe. E saiu correndo, e o tempo foi ficando negro, o tempo foi enegrecendo, e a chuva desceu, e desceu pesada. Se não tivesse essa perseverança? E se não tivesse essa perseverança? E ainda profetizou antes: vá comer e beber, já ouço um barulho de chuva pesada. Nem sinal tinha, era pela fé. Subiu ao alto do monte, botou a boca no pó e foi chorar, foi clamar, foi se humilhar diante de Deus. E aí, cada vez que ele orava e perguntava ao rapaz: está vendo alguma coisa? O rapaz falava: nada. Volta lá. E ele perseverou na oração: está vendo alguma coisa? Nada. Volta lá 7 vezes, e clamou: Senhor, o Senhor vai ter que me honrar, manda chuva nesse lugar, Senhor, tudo que eu fiz aqui foi pela tua palavra, oh meu Deus, dessa chuva, o Senhor é poderoso. Está vendo alguma coisa? Nada. Oh Senhor, eu quero ver a chuva derramando aqui, Senhor, eu já profetizei, honra a minha fé, Senhor, honra, porque eu já decretei que vai chover pesado aqui, meu Deus. Na 7ª vez: está vendo alguma coisa? Nada. Aliás, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Corre para que a chuva não te apanhe. E a chuva veio pesada, depois de 3 anos sem chover. Amém? E se é fraquinho na fé? Uma oraçãozinha, não viu a chuva, e aí? Não viu a chuva? Uma oraçãozinha, não viu a chuva, e aí? Não vou orar mais não, porque estou passando vergonha aqui. Eu falei que estava vindo, já ouvi o barulho de chuva pesada. Você está vendo que a diferença é a fé realmente? Por que ele percebeu? Por que ele falou antes? Passa, por favor. Elias subiu ao alto Carmelo, dobrou o joelho até o chão e pôs o rosto entre os joelhos para orar. Vai e olhe na direção do mar. E disse ao seu servo. Ele foi e olhou, não há nada lá. Ele disse 7 vezes, Elias mandou: volte para ver. 7 vezes. 7 vezes. Porque tinha certeza que ia acontecer. Perseverou orando naquela direção. E sabe o que significa chuva? Prosperidade. Chuva e prosperidade. Porque voltando a derramar chuva naquele lugar, ia voltar a prosperidade da terra, plantação em abundância, prosperidade. Amém, pessoal? Mas olha a diferença, não estava vendo nada, mas não, já ouço o barulho de chuva forte. E perseverou 7 vezes, e quando o servo disse: está vendo alguma coisa? Veja uma pequena, vai lá no final. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Ia vir tão forte, corre, porque antes que a chuva o impeça. Isso se chama? E aí, enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Isso é fé. Amém? Amém? Às vezes parece que as coisas não vão acontecer, parece que as coisas não vão mudar. Não, pelo contrário. Deus está esperando isso. Atitudes de fé, para Ele fazer realmente um rebuliço.
para ele mudar situações. Você vê que Ezequias entendeu, ele entendeu, isso foi bom para mim, isso foi bom para que eu entendesse, me chegasse ainda mais, eu me tornasse ainda mais dependente do Senhor. Tudo isso foi bom, foi importante. Amém, gente? É bendita a situação que nos faz a chegar a Deus, porque você quer estar com o bolso cheio de dinheiro, conta bancária arrebentando e depois ir para o inferno? É isso que você quer? Sim ou não? Então nós precisamos entender, a prosperidade, ela é saudável? Ela é uma bênção, desde que ela não te tire da presença do Senhor, não faça de você um arrogante, não faça de você um soberbo, um autossuficiente, um egoísta, que só pensa, aí ela te manda para o inferno. Mas você, como um homem dependente, um homem de fé, totalmente dependente de Deus, abençoado por Deus, no propósito de Deus, comprometido com a obra de Deus, não tem limites para você, não tem limites aonde você não vai chegar, o quanto você não vai crescer, o quanto você não vai prosperar. Amém, pessoal?